Pensa num drone de ataque, um equipamento fabricado com peças comerciais super simples. Tipo, o motor soa literalmente como um cortador de grama. E isso custa o equivalente a um carro popular. Mas aí que tá o problema. Para impedir que esse drone atinja um alvo civil, um exército moderno precisa disparar um míssil de interceptação que custa o equivalente a um prédio de luxo inteiro. É uma matemática completamente quebrada, né? Exato. É uma matemática perversa, onde quem se defende caminha inevitavelmente para a falência. E, bom, hoje a nossa missão é justamente entender por que as guerras modernas não vão ser vencidas por quem tem o maior exército, mas sim por quem consegue esgotar a conta bancária e a infraestrutura do inimigo primeiro. Com certeza, porque, assim, essa assimetria financeira é o coração de tudo que está acontecendo agora. Quando a defesa fica financeiramente insustentável, as regras da geopolítica simplesmente colapsam. E é essa dinâmica que está reescrevendo o mapa do poder global agora mesmo. Perfeito. E essa é a premissa ideal para a nossa imersão de hoje. Para quem está ouvindo a gente tem em mãos um dossiê super denso, muito revelador. Ele é baseado numa análise gigante feita pelo cientista político, o professor Ock, o Enyose Suker. Isso, naquela entrevista longa que ele deu para o Bruno e para a Malu Perini, no programa Os Sócios. E o nosso objetivo aqui não é só, ficar listando explosão ou avanço de tropa. A gente quer decodificar essa teia complexa de eventos que levou a esse embate direto entre Estados Unidos, Israel e o Irão. É a deflagração do que o professor Ock chama de a Terceira Guerra do Golfo. Terceira Guerra do Golfo, exato. E para a gente compreender a magnitude disso, a gente tem que olhar para trás. Não dá para entender o hoje sem olhar para os mecanismos de causa e efeito. As ações do passado criaram um monstro geopolítico de hoje. E a gente vai olhar para tudo isso de forma totalmente imparcial, tá? Reportando o que tá nas fontes para quem acompanha a gente tirar as próprias conclusões. Porque o que está em jogo afeta o bolso e a segurança de todo mundo. Afeta muito. A gente está falando de rotas de comércio globais, do preço do petróleo, de inovações bélicas absurdas. E para entender por que tem míssil cruzando o céu do Oriente Médio hoje, a gente precisa voltar o relógio para 2003. 2003. A invasão do Iraque. Exatamente. A análise traz uma tese central fascinante. A Primeira Guerra do Golfo, lá em 91, consolidou a hegemonia americana, certo? Certo. Mas a Segunda Guerra do Golfo, que foi de 2003, foi quando o pêndulo virou. E foi, segundo o material, o maior erro estratégico do Ocidente na região. Eu adoro a analogia que a gente pode fazer aqui. Imagina uma floresta super seca, altamente inflamável. Durante décadas existia um acero ali. Sabe aquela faixa de terra limpa, sem vegetação, que os bombeiros fazem para impedir que o fogo de um lado passe por outro? Perfeita essa imagem. Então, em 2003, os Estados Unidos basicamente decidiram replantar árvores exatamente em cima desse acero. E esse acero tinha nome e sobrenome, né? Tinha. Saddam Hussein. O papel do Saddam na geopolítica era de contenção. Ele era um ditador brutal, governava o Iraque com mão de ferro, mas, e aqui está o detalhe crucial, ele era da minoria sunita, governando um país de maioria esmagadora xiita. E logo ali do lado, cruzando a fronteira, a gente tem o Irã, que é a grande potência xiita do mundo. Exato. Para o Saddam, qualquer influência do Irã não era só, um probleminha diplomático. Era uma ameaça existencial ao regime dele. Então ele reprimia os xiitas iraquianos e servia como uma barreira física e política contra o Irã. E o Irã por si só já é uma fortaleza, né? Eles estão cercados por montanhas, tipo a cadeia de Zagros. É um pesadelo logístico para qualquer um que tente invadir eles por terra. É intransponível. Só que essas mesmas montanhas também eram uma prisão. O Irã não conseguia projetar o exército deles para fora sem passar pelas planícies do Iraque, que estavam, trancadas pelo Saddam Hussein. E aí vem o erro de 2003. Quando os americanos derrubam o regime do Saddam e colocam uma democracia ali. A maioria demográfica assume o poder. E quem era a maioria? Os xiitas, que tinham laços profundos com o Irã. Caramba! Tem uma frase exata do professor HUC que resume isso com uma precisão cirúrgica. Ele diz que quando os Estados Unidos derrubam o Saddam Hussein, eles entregam o Iraque para o Irã. Eles removeram o acero da floresta. E a água vazou. O fogo espalhou, né? Sem a barreira do Iraque, o Irã construiu o famoso arco de influência iraniano.
Eles ganharam um corredor terrestre direto, ligando o território deles ao Iraque, depois cruzando a Síria, até chegar no Líbano. Das montanhas até o Mar Mediterrâneo. Um acesso contínuo. Isso. E foi essa estrada, digamos assim, que permitiu que eles criassem e financiassem o eixo da resistência. Hamas, Hezbollah, os Houthis, tudo financiado com segurança, por terra. Mas nota que o Irã terceirizava o conflito. Eles usavam essas milícias para sangrar os inimigos sem colocar a própria cara a tapa. Era uma guerra de sombra, sabe? Bem confortável para Teherã. Sabe, mas essa zona de conforto acabou. E a grande pergunta que a análise tenta responder é se eles estavam tão bem operando nos bastidores, o que forçou essa guerra a virar um embate direto e aberto agora. O estopim, o 7 de outubro. O ataque do Hamas. Sim. O ataque de 7 de outubro mudou completamente o cálculo de risco de Israel. Aquela postura de tentar só gerenciar a ameaça, de ir contendo pelas beiradas, acabou ali. Eles assumiram uma postura de ofensiva total. E a guerra escalou para o topo da pirâmide. O início dessa nova fase foi marcado por um ataque de decapitação, né? O líder supremo, o Ayatollah, de 86 anos, tomou uma decisão que parece loucura. Ele saiu do bunker super seguro dele para uma reunião de dia numa casa. E aí a inteligência de Israel atacou. O material descreve isso como uma operação de extremo sucesso, porque eles conseguiram hackear todas as câmeras de segurança de Teherã. Eles tinham olhos dentro da capital inimiga. Isso é nível filme de espionagem. Imagina ter o controle das câmeras da capital do seu adversário. E a partir desse momento, as cartas estavam na mesa. O dossiê lista 4 grandes objetivos do Ocidente contra o Irã. Vamos passar por eles? Vamos. O primeiro é o clássico: destruir a capacidade nuclear do Irã. Ninguém quer um Irã com bomba atômica. Claro. O segundo é acabar com o programa de mísseis balísticos deles, que é o que dá a capacidade de atingir Israel e até a Europa. Tá. E o terceiro? Destruir a marinha iraniana. E isso tem tudo a ver com a economia global. A marinha iraniana controla o Estreito de Hormuz. É por ali que passa uma parte absurda de todo o petróleo do mundo. Eles têm minas navais e lanchas rápidas que podem fechar o estreito e fazer a economia global de refém. Destruir a marinha faz sentido. Mas peraí, o quarto objetivo é o que me deixa confusa. Mudança de regime, como assim? Como você derruba o governo de um país de 90 milhões de pessoas, cheio de montanhas, sem invadir por terra? Porque invadir por terra seria loucura, né? Total loucura. Mas antes da gente falar de como eles querem implodir o Irã por dentro, a gente precisa voltar para aquela matemática bizarra do começo. A economia da guerra atual. Ah, a guerra dos drones contra os mísseis. Exato. O Bruno Perini levanta muito esse ponto na entrevista original. Guerra sempre gera expansão monetária, inflação. E a disparidade de custos está quebrando o sistema. Eu li os números e é chocante. Os drones iranianos, os modelos Shahed, custam uns 20 mil dólares cada. É muito barato. E o Irã tem milhares escondidos em bunkers. E para bater cada um desses drones, de 20 mil dólares, os Estados Unidos e Israel usam sistemas tipo o Patriot, que são maravilhas tecnológicas, supersônicos, cheios de radar. Mas cada míssil desses custa 4 milhões de dólares. 4 milhões. Para derrubar um negócio de 20 mil. Tem uma fala do HO que resume o desespero. Ele diz que vem um drone e você tem que lançar 2 ou 3 mísseis caríssimos para garantir o abate. É totalmente insustentável. A conta não fecha. Se lançarem 100 drones num dia, o país defensor gasta o PIB de uma cidade pequena só para não ser atingido. Não dá. Por isso a corrida é para destruir os lançadores no chão antes que eles decolem. E aí tem uma ironia gigante nisso tudo. Onde que está sendo criada a solução para baratear essa defesa? Na Ucrânia. Exatamente, na Ucrânia. O domo de ferro em Israel é incrível, mas não aguenta financeiramente o enxame diário de drones suicidas por meses. E a Ucrânia está lutando contra esses exatos mesmos drones iranianos que a Rússia comprou faz muito tempo. A necessidade faz o sapo pular, né? A Ucrânia virou o laboratório militar do mundo. Eles tiveram que inventar jeitos baratos de derrubar o Shahed. Tipo, eles conectaram microfones de celulares para ouvir os motores, usam metralhadoras antigas guiadas por software simples,
O mundo todo vai precisar aprender com a Ucrânia se não quiser ir à falência. Mas mudando de ângulo, se o Irã está fazendo o Ocidente gastar bilhões e as coisas estão escalando, a pergunta que não quer calar: cadê a China e a Rússia nessa hora? A gente ouve tanto sobre esse bloco, né, o eixo anti-Ocidente. Por que eles não entram na briga para defender o Irã? Aí a gente entra no que o HO se chama brilhantemente de geopolítica de botequim. É aquele senso comum da internet que está totalmente errado. Ah, o mito de que os Estados Unidos querem atacar o Irã para cortar o petróleo da China e quebrar a economia chinesa? Esse mesmo, o famoso mito do elevador da Faria Lima, não se sustenta se a gente olhar para os dados. Sabe quanto do petróleo que a China importa vem do Irã? Eu fiquei chocada quando vi, é só 12%. Só 12%. A China compra muito mais da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, da própria Rússia. Eles não vão arriscar uma terceira guerra mundial por causa de 12% do petróleo deles. Na verdade, é o contrário. Como assim o contrário? Se o Irã ficar louco e ameaçar fechar o Estreito de Hormuz, eles vão travar o petróleo árabe. E é esse petróleo que a China precisa desesperadamente. Então o Irã caótico é péssimo para a China. Eles querem estabilidade para fazer negócio. Faz todo sentido. Mas e a Rússia? Porque a postura deles parece bem diferente. Para a Rússia isso é música para os ouvidos. O Putin deve estar adorando. Por quê? Pelo preço do petróleo. Pelo preço do petróleo, que sobe com qualquer tensão no Oriente Médio, enchendo o caixa russo. E principalmente pelo desvio de recursos. Todo o armamento, dinheiro e atenção diplomática que os Estados Unidos mandariam para a Ucrânia está sendo sugado para o Oriente Médio. Nossa, é o cenário perfeito para Moscou. O HC até brinca, falando que se pudesse, o Putin estaria no ouvido do Ayatollah falando: vai, ataca a Europa, manda um míssil lá para ver o que acontece. Quanto mais caos longe da Rússia, melhor para eles. Ou seja, esse tal de eixo das ditaduras China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, é super frágil. É uma aliança de pura conveniência e o Irã é o aliado mais esquisito desse grupo. Eles são uma teocracia radical misturada com governos pragmáticos. Se o Irã afundar, nem a China nem a Rússia vão jogar uma boia para eles. Ninguém lá arrisca a própria pele porteira. O que nos traz de volta a sua pergunta. O quarto objetivo, a mudança de regime. Se não dá para invadir e os aliados não vão ajudar, como o Ocidente derruba o governo iraniano? O calcanhar de Aquiles do Irã, a demografia. A ideia é implodir eles por dentro, né? Explorar as fraturas que já existem na sociedade deles. Isso mesmo. A gente tem a imagem de que todo iraniano é persa, mas não é bem assim. Num país de mais de 90 milhões de pessoas, quase 40% não é persa. Tem os azeres, que são os 20%, os curdos com os 10%, tem os árabes. É um mosaico super tenso e essa galera é marginalizada pelo governo central há décadas. Tem muito ressentimento ali. E a estratégia americana revelada no dossiê é exatamente colocar fogo nesse ressentimento. Eles mencionam que o Trump, por exemplo, chegou a ligar para as lideranças curdas lá no Irã e no Iraque com um ultimato claro. Ou vocês estão com a gente ou estão com o Irã. O objetivo americano é instigar uma revolta armada por dentro. Financiar múltiplas revoluções simultâneas para esgotar as forças de segurança iranianas. Só que o risco dessa estratégia é monumental, porque quando você fomenta a revolta étnica, o país não vira uma Suíça democrática no dia seguinte. Ele fragmenta, balcaniza. E aí a gente entra num pesadelo humanitário. Imagina os azeres tentando se juntar ao Azerbaijão para levar junto a região rica em petróleo. Os curdos tentando criar o Kurdistão. O país entra em colapso, vira uma guerra civil violenta. E a gente está falando de mais de 90 milhões de pessoas. A crise de refugiados seria algo nunca antes visto. Milhões fugindo por terra em direção à Turquia e, logo depois, batendo na porta da Europa. Faria a crise da Síria parecer pequena. E o regime do Irã sabe disso. Eles sabem que o Ocidente quer que eles implodam. E é isso que nos leva para a parte mais tensa dessa conversa inteira. Porque quando um governo com um arsenal gigante se sente encurralado, percebendo que vai cair de qualquer jeito, as opções de retaliação ficam existenciais. E é aqui que a gente entra nos cenários do juízo final. E a maior ameaça de retaliação do Irã, surpreendentemente, não é a bomba atômica. É a água. A água. Isso é assustador se a gente parar para pensar na geografia do Golfo Pérsico. Cidades enormes, bilionárias, como Riad, Dubai, Doha,
Elas estão no meio de um deserto escaldante. Elas só existem hoje por causa de uma rede hipercomplexa de usinas de dessalinização. Eles tiram a água do mar, tiram o sal em usinas gigantes e bombeiam por centenas de quilômetros de tubulações para o meio do deserto. E a análise fala de umas 450 plantas dessas. E a fragilidade disso é absurda. Eles citam um relatório do Wikileaks, um documento diplomático americano de 2008. O texto diz com todas as letras que se os aquedutos que abastecem Riad, a capital saudita, forem atacados... Em uma semana, Riad tem que ser evacuada. Uma semana. Como você evacua milhões de pessoas de uma cidade no meio do deserto em 7 dias? É impossível. Não dá para estocar galão de água para tanta gente. Se o Irã jogar 1.000 drones de $20 mil nessas usinas de água, o colapso civil acontece em dias. Eles podem transformar essas metrópoles de vidro e aço de volta em poeira inabitável. É a chantagem máxima. A verdadeira arma de destruição em massa deles é desligar a torneira. E é justamente a velocidade e a quantidade desse tipo de ataque com drones que puxa a nossa análise para o último cenário de pesadelo: a inteligência artificial. Peraí, como a IA entra no meio dos drones e da água? Uma questão de pura física e tempo de reação. Se o Irã lança 5.000 drones ao mesmo tempo contra radares, bases e usinas, um operador humano de radar não dá conta. O cérebro humano tem limite. Ele não consegue rastrear milhares de alvos, calcular a trajetória de cada um, decidir qual abater primeiro e apertar o botão em tempo hábil. A sobrecarga cognitiva é instantânea. Exato. Para não ser aniquilado por um enxame desses, o país defensor tem que automatizar 100% da defesa. E aí o Pentágono entra em cena, exigindo que as grandes empresas de IA tipo a Anthropic tirem as almaras éticas dos algoritmos para uso militar. Tirar as travas éticas para a IA poder controlar ativamente a infraestrutura de armas. A gente terceirizar o dedo no gatilho para uma máquina. E o alerta que o Rock dá sobre isso é super grave. Ele fala que a única coisa que não pode acontecer, de jeito nenhum, é não ter um humano ali para dar a ordem final. Tirar o humano da equação é o fim da linha. Porque a IA, cara, ela não tem empatia. Ela não sente peso moral. Ela não liga para as consequências diplomáticas de uma guerra. Ela só otimiza uma planilha de eficiência letal. E se ela calcular que atirar primeiro é o caminho mais eficiente, ela atira. Tem um paralelo histórico maravilhoso que foi discutido e que ilustra isso perfeitamente. Vamos pensar no começo da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham o monopólio da bomba atômica, a União Soviética ainda não tinha. Certo. Se naquela época eles tivessem ligado uma inteligência artificial focada só em teoria dos jogos e eficiência estratégica, a máquina ia fazer um cálculo muito simples. O jeito mais eficiente de garantir a supremacia eterna e a segurança absoluta é aniquilar a Rússia agora, preventivamente antes que eles construam a bomba deles. Logicamente impecável. Moralmente um apocalipse. E por que os americanos não fizeram isso? Porque eram humanos no comando. E humanos hesitam. Exato. Líderes têm medo do julgamento da história, eles têm repulsa de matar milhões de inocentes. Foi a nossa moralidade e a nossa hesitação que evitou a guerra nuclear. A gente só está aqui hoje porque um humano hesitou. Se a gente entregar isso para uma inteligência que só entende 0 e 1, a gente tira o medo da equação. É assustador, amarrando tudo que a gente desconstruiu nesse dossiê hoje. Não é só um conflito sobre quem controla um pedaço de areia no Oriente Médio. É a degradação da própria ordem internacional. As guerras deixaram de ser grandes marchas de tropas e viraram competições insanas de planilhas financeiras, drones descartáveis contra mísseis milionários. Ameaças existenciais viraram rotina, seja a destruição de infraestrutura de água potável ou a normalização da IA comandando baterias de mísseis. Tudo mudou. Mudou demais. Aquele cero de proteção foi tirado do meio do caminho lá em 2003, as chamas vieram se espalhando devagar por 20 anos e agora a floresta inteira está pegando fogo. Uma crise sistêmica. Totalmente sistêmica. E para a gente encerrar, fica um pensamento final, uma provocação para quem acompanha a gente refletir. Nós construímos um mundo hiperconectado,
maravilhoso, mas que depende de alicerces incrivelmente frágeis. Muito frágeis. Seja um duto de água dessalinizada no meio do deserto, seja o Estreito de Hormuz, onde passa o petróleo da Ásia, ou um mosaico de minorias étnicas segurando o equilíbrio de um país inteiro. Se a velocidade das guerras do futuro exige que a gente tire o dedo humano do gatilho para entregar para um algoritmo só porque ele calcula a destruição mais rápido, até que ponto a gente já perdeu silenciosamente o controle do nosso próprio destino militar? Fica a reflexão. Um grande abraço para todo mundo e continuem questionando as engrenagens do mundo. Até a próxima!